Então, agora sim, iniciando a gravação, galera, eu tive analisando muitos alunos, né? E uma das coisas que eu tenho visto é que alunos empenhados, eles têm mais resultados, né? Ah, Felipe, por quê e como você tirou isso? Eu tirei isso através de alguns alunos específicos, né, que eu tenho estudado e tenho visto que esses alunos têm me dado resultados, bons resultados, inclusive. E, pô, velho, eu tenho estudado para avaliar melhor esses alunos e fazer com que a minha avaliação nos pontos fracos elas sejam é, uma avaliação que dê para perceber em quais pontos eu posso sinalizar esses pontos fracos dele, né? E como é que eu posso fazer melhoras contínuas dentro daquilo que a gente tem trabalhado. Uma das coisas que eu percebo é que o que mata o resultado de muitos é a pressa de querer ter resultados e não tem pressa em querer aplicar o que é correto, né? Todas as vezes que a gente tenta atropelar essa ordem, a gente acaba se prejudicando e com certeza atrasando o processo. Porque se você pense bem, né, em relação a isso que eu vou falar agora. Se você consegue ter uma mudança em um dia de um comportamento que você está tentando mudar há 4 anos, vamos botar assim, pô, você entrou aqui na mentoria e aí, consequentemente, conseguiu entender um ponto fraco seu e esse ponto fraco foi exposto e galera, quem quiser falar comigo, fala pelo microfone, tá? Fala pelo microfone que deixa eu ver, não tô conseguindo, enfim, rolou algum bug aqui no OBS, enfim. Então, assim, você detectou que você tem, vou dar um exemplo real, entrou na mentoria e aí eu sinalizei para você, ó, você tá pecando no overtrade. E aí você vai lá e percebe que tá dando overtrade. Só que assim, overtrading isoladamente tem vários porquês, né? O overtrade por si só é overtrade, é operar demais, né? Mas, obviamente, tem muito mais, né? Muito mais coisas por detrás. E a gente, como é que a gente percebe isso? Né? A gente percebe isso anotando e lembrando o que nos levou aquilo ali. Porque assim, velho, vou falar por mim, beleza? Eu tinha uns vícios, né, de querer ter resultados. Eu queria muito atropelar essa fase de estudo, essa fase de aprendizado. E não tinha direção até então, porque é Kainan distante, eu não queria perturbar Kainan, e estava no meu início ainda ali, e comprava uma conta, comprava outra, e sempre acontecia a mesma coisa. O que é que acontecia? Eu ia lá, comprava uma prova. Deixa eu só rapidinho, galera. Pô, tá foda, velho. Tá foda, tá foda. Eu tô tentando ajeitar aqui, mas enfim. Pô, não tô conseguindo, velho. Beleza, qualquer coisa eu give ali. Então, assim, eu via que eu queria meus resultados. Kainan estava bastante distante, não poderia me ajudar naquela época.
né? Porque era um cara que tem a vida dele, ele tem as coisas dele para fazer e, obviamente, é, pô, ele tem a vida dele, eu tenho a minha e eu vou ficar a vida toda incomodando o cara, né? Só que aí quando o Kainan passou a trabalhar comigo, falou, Filipão, pode me procurar, pode trocar ideia comigo, cara. Eu sei que é uma profissão que você vai ficar ali e tal, não sei o que, solo, mas pode procurar mim, velho, pode trocar ideia comigo, não tem problema e tal, beleza. Quando o Kainan me deu essa oportunidade de trabalhar com ele e eu poder, junto com ele, entender os meus pontos fracos, aí o jogo virou. Porque quando você tem alguém para te acompanhar, para te dar uma luz e principalmente alguém que está acima de você, você consegue acelerar o seu processo, certo? Então, quando eu falava com ele, eu trocava ideia com ele, que é isso que vocês têm privilégio hoje, vocês não fazem, você acaba meio que entrando em consciência, né? Quando vocês mandam uma mensagem para mim que vocês falam assim: pô, Filipão, hoje eu fiz isso, isso e isso, mas percebam, percebam, pode falar no chat já, percebam que vocês conseguem, através da própria fala, entender o porquê de determinada ação que vocês tiveram. E aí eu percebo que muitos de vocês, velho, não tomam vergonha na cara pra mudar um comportamento que vocês têm, tá ligado? Mas assim, por que eu tô falando sobre isso, né? Eu tenho acompanhado o Leozinho, falei do Leozinho domingo, parece até que é repetido, né? Mas vou falar novamente de Leozinho. Leozinho, ele tá empenhado, já tem um tempinho já que ele tá empenhado, né? E fazendo as coisas da maneira correta. E porra, velho, eu não posso descartar tudo que o Leozinho tá fazendo, né? Eu não posso descartar tudo que o Leozinho tá fazendo. Tá fazendo um trabalho bem feito, tá fazendo um trabalho que merece ser visto, né? E Leozinho tá tendo resultados, velho. O que faz de Leozinho um cara diferente? Nada, absolutamente nada. A única coisa que ele tem feito, que tem surtido efeito, é justamente procurar fazer aquilo que tem que ser feito e falar com o mentor, que é uma das coisas que vocês não fazem. Pera aí. Desculpa aí, galera. Então, assim, Leozinho, eu puxei o saco dele pra caralho. É... E falei com ele, né? Eu falei, porra, Leozinho, você tá muito focado em relação às suas paradas de trabalho. Eu entendo que é a sua principal fonte, mas, velho, se você ficar focado no seu plano A, ou no seu plano B, que é o seu plano de carteira assinada, você não vai conseguir focar no seu plano A, né? Que é a sua carreira de trader. Aí ele pá, pensou, ele é verdade e tal, não sei o que, e aí começou a cair a ficha dele, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar, certo? Em cima daquilo que você tem que fazer, né? Para ter resultados, que é justamente você começar a ter disciplina, começar a primeiro, né, trabalhar de fato no mercado, ter disciplina no mercado. E aí Leozinho tomou vergonha na cara e falou: não, Felipe, é verdade. Igual o Paiaca tá fazendo agora. Mesma coisa que o Leozinho fez naquela época, o Paiaca tá fazendo agora. Aí ele falou: não, a gente vai trabalhar junto, vou estar mais colado aí e tal, não sei o que, eu vou comprar uma conta, vou te uma conta e a gente vai para cima. Aí já entra também um pouco daquela questão da psicologia positiva, né? Aconteceram algumas coisas na vida do Leozinho que fez com que o Leozinho tivesse resultados, né? Tivesse de fato resultados. E, porra, velho, essa parada de estar fora do mercado com coisas positivas nem sempre vai acontecer, né? E vou dizer logo para vocês a realidade que na maioria das vezes o que acontece fora do mercado é totalmente o contrário. São coisas ruins, são coisas que não são boas e a gente vai ter que sobreviver com isso aí, velho. Sem história triste, né? Infelizmente é assim, a realidade é essa. Eu não vou passar pano, não vou fazer vista grossa, né? Dizer que não rola comigo também, porque rola. Mas eu digo para vocês uma coisa, eu não me deixo abater,
Eu não fico abalado por conta de circunstâncias de fora. E aí a psicologia positiva, obviamente, né? A questão do Leozinho ter ganhado um filho e tal, melhorou muito, né? A questão da visão dele, a questão da positividade em relação ao trabalho, ao trading e tudo mais. Beleza, mas o que que Leozinho fez, né? O que que Leozinho apostou? Ele apostou nele. Ele apostou nele. Ele apostou que ele fazendo as coisas da maneira correta, o barco ia andar. E andou. Aí o que que Leozinho faz? Simplesmente começa a operar todos os dias o mesmo setup, buscar o mesmo modelo de entrada e fazer diário. Por que fazer diário? E além de fazer diário, obviamente, conversar comigo, né? E por que mudou tanto na vida dele assim? Porque Leozinho, quando vai fazer o diário, galera, é isso que. Responde no chat aí pra mim. Quantos ainda não estão fazendo diário? Pode falar de boa. Pode falar de boa. Não vou brigar com vocês, não vou pagar sugestão pra vocês, nem nada do tipo. Só quero saber quantos ainda não estão fazendo diário. Não tá fazendo diário, né, Giovanni? Alguém mais além do Giovanni? Quem não estiver fazendo diário, pode mandar um chat aí pra mim. Vou começar no caderno. Faço só online. Beleza. Parei, que estou sem conta. Beleza. Show. Mas antes de passar em uma e quebrar, que tenho feito. Beleza. Velho, assim, diário é uma parada que é tedioso, velho. Tipo, muito tedioso. Isso aí eu sei, não precisam vocês me dizerem, né? É muito tedioso de fato, mas se não fizer diário, não tem resultado. Porque é justamente através do diário que vocês vão conseguir observar os erros que vocês estão cometendo. E trading, velho, é simplesmente. Olha o que eu vou falar hoje para vocês. Trading é simplesmente correção de maus hábitos. Se você é um cara que você corrige os seus maus hábitos, com certeza absoluta você não vai pecar nos mesmos maus hábitos. Isso é questão de bom senso, porque se você está trabalhando em cima de um mau hábito, né? Você com certeza vai ter êxito naquilo ali, porque ninguém é burro, velho. A realidade é que ninguém é burro. Todo mundo é inteligente e inteligente o suficiente para entender aonde está errando. O que falta, na verdade, é tomar vergonha na cara para dizer assim, não, eu vou trabalhar em cima disso agora, dessa vez eu vou fazer de verdade e tal, e porra, não tem desculpa agora, vou fazer o que tem que ser feito e fazer. E quando você passar a fazer aquilo que tem que ser feito, o resultado, ele vai vir automaticamente. Agora eu vou falar mais uma vez, eu já fiz uma aula tipo essa aqui. Eu já fiz uma aula tipo essa daqui. E eu quero que vocês me falem, cada um no chat, hoje, qual é o erro que ocorre mais comum entre vocês? Qual o erro que ocorre mais comum entre vocês, assim? Pô, Filipão, eu percebo que eu tenho ansiedade na hora de entrar. Pô, Filipão, eu percebo que tal coisa ainda acontece. Eu percebo que eu quando não aceito stop ainda, né? Eu quero saber cada um aí individualmente. Pronto, foi bom você me lembrar, Marção. Vou usar você como exemplo. Posso? Beleza. É um bom exemplo, é um excelente exemplo você, velho. É um excelente exemplo você. Acredite, a galera vai gostar. A galera vai gostar porque de fato é um excelente exemplo. Ó, querer conduzir, o Marcos falou que é imediatista. Ó,
Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um de cada vez e vou falar um de cada vez. Todo mundo fala, todo mundo fala. Pode falar e deixar no chat que eu vou deixar aí e vou falar para vocês o que eu acho de cada um. Beleza? Ó, eu vou começar por querer conduzir e vou já usar o exemplo do Márcio, certo? Márcio, semana passada, chegou para mim para falar sobre o defeito dele, né? Ele mandou alguns trades e falou assim: pô, Filipão, ó, é isso aqui. Beleza. Aí me mostrou lá que tava conduzindo, e aí, através do diário do Márcio, a gente chegou na conclusão. Eu mandei para ele, na verdade, eu mandei assim, deixa eu só espirrar aqui, galera, rapidinho. Sim! Ah. E aí ele mandando para mim, ele falou: "Pô, Filipão, tal dia eu saí na condução. Tal dia eu saí na condução. Tal dia eu saí na condução". Tipo assim, umas 3 vezes durante a semana. Ele chegou para mim para falar que errou na condução. E aí eu cheguei e perguntei para ele, eu falei: "Pô, irmão, você não acha que tá na hora de tirar a condução, não?" Porque o mentor, ele serve para isso, pô. Se você tá vendo que seus resultados, eles estão sendo mitigados por causa de uma situação que você está procurando, você está provocando, tá na hora de você tirar aquilo ali, certo? Isso aí é questão de ser óbvio com o erro, né? Então tem que ser óbvio com esse erro. E aí o Márcio, agora Márcio, diga pra galera se não faz total sentido tirar, remover a condução. Boa noite, VG. Tirar, remover a condução. Calma, VG, eu nem falei do setup ainda, menino. 100% revisando, deixei bastante dinheiro na mesa. Pois é, aí a gente para analisar o seguinte, galera, é a parte mais chata e mais difícil de se fazer, mas é a parte que vai te dar dinheiro, que vai botar dinheiro no bolso, certo? É essa parte. Não adianta, não tem por onde correr. É a parte mais difícil e a parte que mais vai botar dinheiro no seu bolso é a revisão de trade. E aí, o próprio Márcio, que é um aluno, tá falando para vocês, ele mesmo que tá falando aí para vocês, que a melhoria dele veio 100% através dessa reflexão, né, do que a condução tem sido uma péssima, tem sido péssimo para ele. E aí, o que é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho agora que deve fazer, então, Filipão? Você já falou, né, sobre a questão do setup, de errar e tal, não sei o quê. Mas agora, qual é o trabalho que se deve fazer, né? Qual é o trabalho que deve ser feito em cima do que como é o nome dele? O Márcio está fazendo? Remover a condução de trade, certo? Então, assim, é óbvio e evidente, certo? Que o que a gente deve fazer é tirar a condução, né? E acabou. Agora a gente vai avaliar como serão os próximos dias do Márcio tirando a condução, porque a gente já detectou um grande problema que está deixando com que o Márcio deixe o dinheiro na mesa. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: stop é comum, é normal e todas as pessoas vão tomar, certo? Stop é comum, é normal e todas as pessoas vão tomar. O que não pode é chegar no stop, tiltar com o stop, que eu já falei até sobre uma aula que tem lá no Método Trade Pro falando sobre o tilt, né? E o que ele provoca no ser humano. Então, assim, não tem história triste. Tem que fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é aceitar o stop, beleza? Eu vou agora para a segunda situação ali, que é o Marcos. Eu sou imediatista. Eu quero ver os resultados o mais rápido possível. Vamos lá, Márcio. O Marcos. Eu já fui assim como você, certo? Eu já fui um cara
extremamente imediatista e, pior ainda, ansioso. Se algo não sai do jeito que eu quero, eu fico muito ansioso. Inclusive, tive caspas por causa de ansiedade. Então, assim, voltando a falar justamente aquilo que eu estava falando, né? O porquê meu resultado não vinha. Meu resultado não vinha no trading porque eu era muito imediatista, velho. E eu queria sempre que as coisas fossem feitas do meu jeito, certo? E, velho, isso era. Eu passei a detectar é, que era em todas as áreas da minha vida. Agora eu te pergunto, Marcos, antes de eu passar para o próximo ali, você acha que você também é imediatista nas outras áreas da sua vida? Ou você acha que é só no trading? Marcos? Só no trade? Só no trading? Tipo assim, quando alguém promete uma parada pra você, você não quer pra logo. Tipo assim, uma mulher falou que quer sair com você. Vamos botar assim. A mulher falou, ah, quero sair com você e tal, não sei o quê. E aí, vamos logo hoje, vamos amanhã. Você não quer antecipar, não? Você não é esse tipo de cara de tipo assim, quero antecipar, quero pra ontem logo não e tal? Pra você não tem problema? Somente no trade. Consigo controlar todas as outras áreas da minha vida. Então, cara, é o seguinte. Se fosse algo, mas o trade te cega, né? Se fosse algo que você me dissesse assim, não, Filipão, em todas as áreas da minha vida, eu diria que é um traço, né, característico seu que você pode trabalhar, exercitar isso nas outras áreas e fazer com que esse defeito, né, entre aspas, seja tratado nas outras áreas de maneira a fazer exercícios, né? Como um exercício. Aproveitar as situações da vida do dia a dia, do cotidiano, para amenizar isso, né? Mas assim, como você está falando que não é, né? Não é, você não é das outras áreas, então não tem muita coisa a ser feita, né? De fato, é só trabalhar mesmo com o que você tem para trabalhar aí, que a questão do trading. E assim, se você me fala que é só trade, se você me diz que é só trade, é. Porra, eu prefiro que você passe uma semana fazendo journal. Porque assim, eu não consigo acreditar que seja só trade, não. Porque a gente reflete muito no gráfico aquilo que nós somos, velho. Tá ligado? E é foda, velho. A gente reflete muito no gráfico aquilo que nós somos. Mas assim, se você tá dizendo que é só no trade, eu recomendo que você observe, né, o seu comportamento, as coisas que você faz durante o trading e seus pensamentos automáticos. Eu já falei sobre isso uma vez aqui. O ideal é que você pegue os seus pensamentos automáticos do dia, do mês, do ano, enfim, e, e observe ele, certo? Observe ele a ponto de quê? A ponto de não deixar passar nenhum dos pensamentos e fazer uma psicologia reversa. Como? Pense comigo o seguinte. É... Deixa eu ver uma coisa que eu já fiz em terapia. Eu tô dando overtrade, dei overtrade essa semana, não consegui resultado e isso acabou me deixando negativo. Pronto. O negativo, o ficar negativo, era o resultado final, certo? Então tinha uma história antes que me deixava triste, querendo ou não, né? E aí você vai fazer uma psicologia reversa. Como é a psicologia reversa? O resultado me deixa triste, beleza? A gente já sabe que o resultado deixa você triste, mas não é só o resultado em si que me deixa triste. É também o meu ego
porque eu acho que as coisas têm que dar certo na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Porque se eu olho pra, vamos botar aqui Kainan, né? Se eu olho pra Kainan, que é o cara mais próximo que tá acima de mim, e eu vejo o Kainan prosperando no mesmo lugar que eu, trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, é sinal que isso não é impossível, né? Porque muita gente bota a culpa, vendedor de curso e tal, não sei o quê, porque não é. Inclusive, ontem eu recebi um hate de um cara, velho, que eu nunca vi na minha vida, lá no TikTok. Que eu fiquei assim, rapaz, de fato, as pessoas são doentes porque elas não conseguem atingir as metas próprias. E aí acha que as pessoas também não são capazes porque elas não conseguiram. Cada um enxerga a vida de acordo com a sua própria realidade, né? Isso é um fato. Aprendam isso. Quando julgarem você, vão julgar você. Vão julgar vocês. De um jeito ou de outro. Né? Vão julgar vocês. Então, assim, não adianta. Não adianta o que você faça. Sempre irão julgar você. Sempre irão julgar você. Se você faz uma coisa de tal jeito, vão julgar. E aí, esse cara chegou pra mim e falou assim: trader de gráfico parado é fácil, né, pai? E tal, não sei o quê. E eu, na minha cabeça, mostrando um resultado de 100% de assertividade numa conta, que é a conta da Lucid. E o cara ainda vem me dizer que eu sou trader de gráfico parado, velho. Que porra é essa, velho? Enfim. Então, Marco, se você não fizer essa psicologia reversa, de fato você nunca vai saber qual é de fato o seu erro, de fato é aquilo que você peca, né? E para você entender qual o seu ponto fraco, você tem que fazer essa psicologia reversa, beleza? Sem ela, você não consegue não. Então faça essa semana, essa tarefa de casa para você. Faça essa semana, né? E depois a gente vai ver, né? O resultado disso aí, viu? Faça essa semana a psicologia reversa e no final a gente vai ver o resultado disso aí. Eu vou falar agora do Anderson ali. O Anderson falou que creio que criar expectativas quando as metas estão perto. Porra, isso aí é uma parada que eu creio que já deve ter acontecido com todo mundo aqui, véio, sem exceção. E isso acontece, é normal, inclusive quando você nunca bateu uma certa meta, que você está muito perto de bater essa meta, vai acontecer isso aí. Isso aí já aconteceu comigo, já aconteceu com N alunos, tá ligado? N alunos, não foi só um aluno, foram vários alunos. E, porra, é algo que é repeteco, velho. É toda hora que acontece isso, velho. E o Jean mesmo, ele teve essa síndrome, né? Ele teve a síndrome do não vou conseguir resultados. A síndrome das coisas só dão errado pra mim. E, velho, eu digo a você, viu? Uma síndrome de fato. É uma síndrome de fato, porque ele nunca tinha. Ele estava trabalhando comigo pra gente passar em mesa proprietária, né? E nessa que ele foi para passar em mesa proprietária, ele resistiu muito para entender que era possível, porque nossa mente, querendo ou não, ela só vai conseguir atingir metas que são visíveis, certo? Não adianta você colocar metas ilusórias, metas porque o nosso cérebro ele é preguiçoso a tal ponto, aprendam isso, tá? E levem isso para a vida. Ele é preguiçoso a tal ponto de não conseguir e nem querer e resistir, inclusive, a grandes mudanças. Ele resiste de fato a grandes mudanças. Quando eu digo grande mudança, é tipo assim, ó, você não consegue passar X dias sem olhar o gráfico, então X dias sem clicar, você não consegue ficar sem fazer mais de um clique, certo? Você só faz 4 ou 5 cliques, beleza. E aí, uma vez que você fique sem fazer o clique, já vai ser bom para você. Tipo assim, você dá 6 no dia, certo? Se você dá 5, se você dá 5, já é ótimo para você. É uma pequena mudança. E o cérebro ele vai reagir melhor a esses 5, porque você conseguiu
do que você tentar eliminar de vez tudo. Por isso que quando você quer criar um hábito de tipo ler livro, né? Você quer criar o hábito de ler livro. E aí você não lê livros. Você não vai ler um livro numa sentada. Esqueça isso, não queira fazer isso, que vai dar ruim, vai ser ruim para você psicologicamente falando. Você não vai conseguir ter êxito. Você exatamente são saudáveis ao cérebro. E digo mais, nosso corpo, na verdade, ele é programado e preguiçoso para fazer grandes mudanças, justamente porque o nosso corpo ele quer se habituar com o antigo, pô, com o que é velho, tá ligado? E ao se acostumar com o que é velho, você com certeza vai ter os mesmos resultados, certo? Então essa questão sua de criar muita expectativa quando o resultado tá perto, pode ser várias coisas, mas uma das coisas que eu quero que você acabe analisando e vendo se é isso ou não é a questão de tipo assim, ó, crença de que eu posso ou que eu não posso fazer. Que eu sou ou que eu não sou capaz. Porque às vezes é uma crença subconsciente de que o mercado ele não é real e que você não vai conseguir sacar naquele mercado. Você acredita nisso? Olha o que eu tô te dizendo hoje. E aí você vai me dizer se é isso ou não é. Porque eu já tive essa trava comigo. Eu já pensei dessa forma. Eu ficava, porra, velho, esse mercado não é real, as pessoas não são reais. E acontecia muito comigo. E isso travava os meus resultados de tal ponto, de tal maneira, de sempre achar que as pessoas não eram reais e que todo mundo era uma farsa, até eu ir lá e fazer. Isso é foda. Isso é foda demais. Eu vou botar o Brunão agora, né? O Bruno Campos. Brunão, seguinte. Quando eu tive essas questões das entradas, né, de dar entrada cedo demais, eu, Felipe, detectei para mim que o que estava acontecendo internamente, na verdade, era o medo de ficar fora das entradas, certo? Ou seja, eu criei na minha cabeça uma ilusão de que todo trade que ia acontecer ainda, ele vai acabar me deixando de fora, tá ligado? Essa era a minha crença de que todo trade eu ia ficar de fora e que era ruim, que eu não faço as coisas direito e tal, não sei o quê. E é isso, velho, tá ligado? Então, assim, você tem que eliminar, você tem que eliminar da sua cabeça qualquer tipo de urgência que você tenha e passar a entender os pensamentos automáticos. É um trabalho que, assim, é um trabalho extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas se você não fizer essa psicologia reversa também, voltar ao pensamento de trás para frente, olha o que o VG falou aí, ó. Deixa eu botar aqui. Saiu a porra. Mudanças gradativas são saudáveis, radicais não funcionam. Mudança radical tu sustenta por algum tempo, logo volta ao estado. E é através disso que eu quero falar das minhas mudanças, né? Eu fui um cara que por muito tempo eu tentei ter essas mudanças rápidas. Inclusive gosto muito dessa parada de não, tem que ser hoje, tem que ser agora e tal. E sempre tomei no brioco. Todas as vezes que eu quis dar uma de radical, que eu quis fazer tudo, voltei tudo de novo. Então, perceba, Brunão, se você não tem medo de ficar de fora, ou se você antecipa o gatilho, e cara, uma das coisas que eu vou falar aqui pra vocês, pode até ser ruim pra alguns, é a questão da dopamina em relação ao mercado, brother. Tem que tomar cuidado, que às vezes você tá extremamente dopaminérgico com o mercado, e vou dizer mais. Se por um acaso você não perceber que você está dopaminérgico com o mercado e levar isso para as outras áreas da sua vida, você se fudeu. Porque quando você perceber, vai ser tarde demais. Você vai estar viciado, você vai estar rolando o feed inconscientemente, você vai estar procurando. Oxi, pá, abriu a parada aqui, cliquei sem querer. Você vai estar abrindo o feed e vai estar rolando o feed inconscientemente, tá ligado? Então, velho, é complicado. É complicado. Então, velho, checklist. Como reduzir isso, Felipe? Então, checklist, obviamente.
colocar o checklist na tela, se for necessário. Na tela mesmo ali, pra você ver diariamente, velho. E seguir aquilo ali. Tá? O checklist bateu 100%? Vou clicar. Porque não tem outra coisa a se fazer quando o checklist bate 100%. Então, se bater 100% o checklist, execute, velho, sem medo, entendeu? Ah, foda-se. O checklist bateu, vou executar. E agora eu vou pra ter ansiedade na hora de operar, acabo entrando antes da hora. E outra coisa, vocês falaram a mesma coisa, eu vou falar uma coisa que ajuda muito, me ajudou muito, pode ajudar vocês. Ansiedade antes da hora de operar é resolvido com leitura e meditação, tá? Se você lê e você medita, isso aí pode ser 50% reduzido. O trabalho que eu tô fazendo com o Leozinho, velho, é maravilhoso, velho. Leozinho já tá na conta real. Já tá com 500 dólares, não. $1.000. Leozinho tá com $1.000 na conta real. Já pode sacar. Se Leozinho hoje quisesse sacar, ele já tinha $500 no bolso, R$ 2.500. Hoje, se ele quisesse sacar. Porque pode sacar 50% do valor. Pronto, velho. E aí ele pagaria todas as provas, inclusive o anual da mentoria. Com um saque só. É uma realidade, pô. Não tô falando utopia, não. É uma realidade. Tá na mão do cara lá. Chegue no cara lá e pergunte se não é isso que tá acontecendo na conta dele. Tá lá, pra ele lá sacar. Gabriel falou, erro na execução, entra meio afobado e tal, sair cedo também. Gabriel, se você não anotar isso e procurar trabalhar isso um dia de cada vez com daily report card, você nunca vai ter evolução nessa área. Tem que ser um trabalho por dia. Qual o objetivo? Qual é o meu objetivo hoje? Lembra daquela pergunta? Qual é o meu objetivo hoje? Pronto, meu objetivo hoje é meu ponto mais fraco. Hoje eu não vou entrar no gráfico de uma maneira errada. Hoje eu vou entrar quando tudo se desenhar. Ah, hoje não deu, pô, errei de novo. Pronto, amanhã eu vou tentar de novo. Se você passar uma semana sem conseguir executar o setup com checklist 100%, aí eu recomendo que você vá pro psicólogo ou pro psiquiatra. Ah, o cara é maluco, não. É para regular o nível de dopamina, velho. E fazer um jejum de dopamina, parar de celular, parar de jogos online, se você joga, não sei da qual é. Enfim, deixa eu ver. O Anderson falou a mesma coisa, 100% revisado, não sei o que, isso aqui. Boa, Brunão. É isso aí. Agora eu quero passar o setup de hoje. Essa é a aula de hoje, galera. Façam dele report card. Lembrem disso que eu tô falando com vocês. Vai ajudar muito vocês, velho. A mudança gradativa, a mudança de pequena mudança. No final, velho, vira um grande hábito, velho. Micro mudanças, velho. Lembre disso. Nosso cérebro ele é estruturado por micro mudanças. Não precisa você mudar 10 vezes. Você não precisa estar 100% todos os dias. 80% em um, 90% em outro, 70% em outro, 60%, 30%, 20%, 70%, 80%. Vá alternando, mas faça. Todo dia faça. Todo dia dê um passo em prol do seu objetivo que você vai conseguir. Você vai conseguir. É só você continuar dando um passo só. Um passo só a cada dia. Beleza? Agora eu quero falar do setup de hoje. Galera, é o seguinte. Hoje foi um setup que eu confesso a vocês, tanto a venda quanto a compra foi uma parada muito louca, porque eu ia guivar o dia de hoje. Né? A gente vai ver o fechamento da semana passada e a abertura dessa semana, certo? Esse aqui é o New Week Open Gap. A gente já abriu aqui já mais um dia, né? Que é terça-feira, que é hoje no caso. E aí o New Week Open Gap é isso aqui, ó. Isso tudo que vocês estão vendo, certo? Quando a gente vai para H4, a gente vai perceber o seguinte aqui. O body do candle tá aqui, certo? O body do candle tá aqui, a abertura. E o outro body tá aqui. Então nós temos esse gap aqui. Outro gap, que é o gap de body, beleza? Eu pensei o seguinte, eu raciocinei o seguinte aqui. Quando eu vou abrir o S&P 500, no H4 mesmo, eu vou perceber que um ativo, não, H4 não, M30, no M30, no M30 havia uma divergência, certo? 9 horas da manhã criou essa high, essa máxima, certo? Quando eu boto a máxima de 9 horas da manhã pro lado, eu vou ver uma limpeza de liquidez. Acho que tá errado, velho. Tá errado o horário. Tá bugando o horário aqui, tá vendo? 9 horas. Eu puxei pra 15 minutos aqui, que eu sei que teve uma divergência aqui.
Agora tá certo. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá errado não, tá certo. Então, aqui nós vamos ter a máxima de 9,45. Tá vendo aqui? Essa é a máxima de 9,45. Beleza? Essa daqui é a máxima de 9 horas. A máxima de 9 horas, ela foi liquidada. Tá acontecendo alguma coisa aí. Subiu uma porra de um candle aqui, viu? Essa máxima de 9 horas, ela foi liquidada nos dois ativos. Só que a máxima de 9,45 foi a higher high do S&P 500. E aqui, a higher high do S&P 500 foi a máxima de 9,30, que é justamente a máxima do CME. Então ela ficou intacta. Deixa eu colocar aqui. A máxima do SME, do CME ficou intacta, enquanto aqui a máxima do CME ela foi rompida com o body do candle, fazendo assim o purge, certo? Então aqui eu já vou ver, já vou identificar no gráfico que existe uma divergência. Que divergência é essa? De horário, certo? 9h36, olha o 9h36 aqui, 9h36 aqui, foi a máxima, e a máxima de 9,6 aqui foi a volatilidade, né, do CME Open, fez a máxima no Nasdaq, e essa máxima nunca mais foi rompida, certo? Pronto, vou deixar a máxima de 9,6 aqui. A máxima de 9,6 aqui, além dela ser rompida uma vez, ela foi rompida uma, porque eu não gosto de entrar no primeiro Fair Value Gap que aparece logo de cara. Aqui é um setup de compra. O body fechou acima. Teria, né? Teria, sem contexto nenhum. Tá? Isso aqui que eu tô falando aqui para vocês. Assim, Felipe, você compraria aqui? Não compraria, não tem nem contexto. Certo? Não tem contexto. A única coisa que eu faria nessa região era vender. Eu não compraria nessa região. O único lugar que eu venderia era a máxima da semana anterior. Certo? O dia não chegou, não tinha chegado até lá ainda. Inclusive, eu tava até querendo que ele fosse, que seja um dia comprador, para que ele tomasse a alta, a all time high, e depois ele descesse. Não aconteceu isso. O que é que acontece? Ele cria esse gap e ainda cria esse gap aqui, ó. Esse gap era para ser negociado como compra. Vamos supor que eu tenha entrado aqui. A minha reação logo de cara andou, veio aqui, fechou dois bodies do candle para cima e eu tô counter trend, eu protejo no 0 a 0 e foda-se. Ah, veio do 0 a 0, criou esse FVG aqui e agora subiu com esse body do candle aqui. Eu já fechei, velho. Eu aceitei. Num dia como hoje, ou você compra ou você vende. Não tem mistério. Ou você compra ou você vende e aceita. Porque a gente tá no gap de baixa e a gente tava num gap que poderia ser usado como alta também. Ou seja, a gente tem pedir array para compra e para venda no mesmo lugar. É mais ou menos o cassino. Tanto é que eu tava conversando com a Kainan falou assim, tô de boa hoje e tal, né? E aí, pois é, tomei BE na venda. Eu vendi aqui, ó, na confirmação. Eu vendi entre 10,29 para 10,39 aqui. Por quê? Se ligue. Esperei até chegar ao alvo e comprei. Perfeito. E a gente vai chegar na compra também. Aí se liga o que é que acontece aqui, minha linha de raciocínio, ó. Tá vendo esse gap aqui? Era um gap que eu queria que o preço trabalhasse nele para compra. E aqui, inclusive, cadê a divergência? Teve uma divergência aqui, ó. Essa divergência aqui de 9,9. Essa divergência aqui de 9,9 para 9,49 me deixa atento para uma possível compra, certo? Só que o body do candle deveria passar aqui. E ele passa, beleza, mas não retesta a OB, certo? A compra seria essa daqui. Vamos botar aqui, né? Seria essa daqui. O mercado vai lá, fecha com o body acima, seria esse gatilho de entrada. Massa. Ele chega a reagir, passa por esse FVG. Era para utilizar esse FVG como suporte e subir. O body do candle volta, fecha 10,4 abaixo, fechou 10,4 abaixo. Ah, tem esse aqui ainda, beleza, de fato tem. Tem um mini gap aqui, ó. Tem esse gap aqui, um mini busy, mini busy.
Ele trabalha aqui de fato. Uma, duas, três vezes. Volta para baixo. Não faz SMT. Não faz SMT. Nenhuma das duas tomou essa low. Presta atenção, porque às vezes você tá. Essa daqui foi quase lá, mas não foi quase. Mas não foi lá. Quase não é lá. Não fez SMT. E aí o preço sobe. Nessa subida, rompe essa máxima, certo? Ó, rompeu a última máxima dos dois ativos. Cadê? Dos dois ativos, de um ativo só, que foi o ES. ES passa a fazer um purge, rompe com esse antigo IFVG para baixo, retesta, leva o preço mais para baixo e agora ele tá retestando esse aqui. Aí, velho, eu pensei o seguinte, eu falei, ó, ele já passou por esse e tá retestando 50% desse. Eu abri a ordem, por Deus, aqui assim, ó. Essa foi a ordem, só você ver lá no vídeo. Essa foi a ordem, mas foi aqui, no caso. Porque quando ele volta para fazer esse reteste, eu só queria que de fato ele voltasse para esse gap aqui. Quando ele volta pro gap, eu falo, ó, é aqui. Para 3 aqui. Não sei que diabo foi que aconteceu. Bateu, pronto, já foi. Aí agora o que é que acontece? VG pegou a operação, eu vou falar mais ou menos o que é que eu imaginava aqui. Mínimas iguais aqui, o mercado não consumiu. Essa daqui, certo? Já aqui consumiu. Ó, as mesmas mínimas iguais de 6,55. Aqui você já viu uma divergência, certo? Já viu um SMT. Só que aqui tem um Turtle Soup. Aqui tem um TS. Eu utilizei BPR de 10,9, 10,11 depois do purge. Exatamente. SMT London Low. Se tivesse um gap melhor ainda. E aí o que, é que o mercado faz? Véi, por Deus, eu tava com os amigos no Discord, trocando ideia. Por Deus do céu, véio, pela luz que me ilumina. Quando o mercado fez esse padrão aqui, abaixo da London Low, que ele voltou aqui, ó. Que ele voltou bem no gap. Eu falei, velho, eu vou comprar, velho. Eu vou comprar. Só que depois na minha cabeça só ecoava assim, ó. Disciplina, velho. Disciplina. Não precisa. Não precisa. Disciplina. Porra, velho. $600 em 3 contas, bicho. Pra que mais ganância? Pra que mais ganância, velho? Acabou, velho. O dia. Não tem mais nada a se fazer. Ficou na minha cabeça também. Tinha acabado ele da take. Pois é, velho. Mas é isso. Tipo, é esse impulso que você tem que matar. Tá ligado? Não precisa. Não precisa. Exatamente. Além de deixar pra quem não fez, eu preciso, na verdade, estar alinhado psicologicamente comigo mesmo e feliz comigo mesmo, pô. E outra coisa, acabar. De novo eu cliquei na parada aqui, velho. Acabar fazendo pra mim aquilo que eu prometi que ia fazer. Tá ligado? É isso que vocês precisam fazer e aplicar. O plano. O plano, exatamente. Porque eu já falei pra vocês sobre o EV. Eu já falei pra vocês sobre o EV. Até o stop, ele tá dentro do plano. Fala, paizão. Eu vou pausar aqui a transmissão que já acabou.